Quando penso no Vale do Javari, sinto um peso difícil de explicar. Na juventude, eu, Sebastião Cruz, ou apenas Tião do Rio, vivi boa parte da minha vida navegando aqueles rios sombrios. Era o coração da floresta amazônica, onde a vegetação engolia o horizonte e os rios pareciam artérias vivas de uma criatura ancestral. Apesar de sua beleza, sempre foi um lugar que exigia respeito, onde a vida e a morte caminhavam lado a lado e as lendas pareciam mais verdadeiras que qualquer fato. Em 1986, Tabatinga, no Amazonas, fervilhava de histórias sobre o missionário americano que desaparecera no vale. John Davis era conhecido por sua coragem, mas também pela imprudência. Diziam que ele partira para o Javari em busca de tribos isoladas, levando apenas um barco pequeno e uma fé inabalável. Quando semanas passaram sem notícias, a missão dele virou preocupação. Chamaram guias experientes para formar uma expedição de resgate. Foi quando bateram na minha porta. Aceitei mais pela obrigação que sentia com os rios do que por bravura. Algo na história de Davis parecia errado. Sabia que a floresta tinha segredos que nem mesmo os guias mais velhos ousavam questionar. E aquele desaparecimento parecia ter mexido com algo que deveria ter sido deixado em paz. A partida aconteceu ao amanhecer. A lancha que usamos era antiga, com um motor que roncava como um animal ferido. Éramos 6. 2 guias além de mim, 3 estrangeiros da missão e um ribeirinho contratado para manejar a embarcação. O barco cortava as águas escuras do Javari e o som do motor parecia pequeno diante da imensidão da floresta. O sol mal atravessava o dossel das árvores, criando sombras que se moviam de forma inquietante à medida que avançávamos. Nas primeiras horas, tudo parecia tranquilo. O verde das margens era hipnotizante, mas a beleza escondia perigos. Eu conhecia bem o rio e seus caprichos, correntezas traiçoeiras, troncos submersos e os olhos brilhantes de predadores. Por volta do meio-dia, encontramos os primeiros sinais do missionário. Próximo a uma enseada, um pedaço do casco do barco dele flutuava, partido como se algo grande tivesse o atacado. Ninguém falou muito, mas senti o medo crescer entre nós. Mais adiante, vi marcas estranhas nas árvores. Pareciam cortes, mas as formas não eram de machado nem faca. Eram como símbolos, riscados com uma precisão que incomodava. Quando mostrei aos outros, um dos estrangeiros tentou rir, mas o som saiu falso. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. Durante a tarde, começamos a ouvir sons que não combinavam com a floresta. Eram como passos, mas ninguém estava à vista. Esse tipo de coisa mexe com a cabeça. E foi então que os estrangeiros começaram a discutir sobre continuar ou voltar. Olhando para o rio à frente, eu sabia que voltar já não era mais uma opção. Montamos acampamento ao cair da noite em um pequeno pedaço de terra firme próximo à margem. A floresta ao nosso redor era um labirinto de troncos e folhas que, na escuridão, pareciam formar rostos e corpos curvados. Armamos uma fogueira, mas sua luz parecia frágil diante da vastidão negra que nos cercava. O som do rio correndo era constante, mas, à medida que a noite avançava, outros ruídos começaram a surgir. Não eram normais. Por volta da meia-noite, ouvi algo que me fez gelar. Era um riso, suave, como o de uma criança brincando, mas vindo do meio da mata. Olhei para os outros, mas ninguém parecia querer comentar. Depois veio o sussurro, como palavras ditas por vozes pequenas, impossíveis de entender. O ribeirinho, que até então estava calado,
fez o sinal da cruz e murmurou que algo estava errado com aquele lugar. A fogueira parecia diminuir a cada minuto, mesmo que tivéssemos alimentado as chamas. Em dado momento, percebi movimento entre as sombras, como figuras esguias que observavam. Peguei minha lanterna e iluminei o local, mas não havia nada ali. A sensação de ser observado era sufocante. Foi então que percebemos que um dos estrangeiros havia sumido. Gritamos por ele, mas a resposta veio minutos depois, quando o vimos emergir da mata, cambaleando como se estivesse bêbado. Seus olhos estavam vidrados, e ele não conseguia explicar o que acontecera. Apenas repetia que não se lembrava de nada. Aquela noite, ninguém conseguiu dormir. Na manhã seguinte retomamos a viagem, mas o clima entre nós era pesado. A floresta parecia mais densa, como se cada metro avançado fosse uma invasão a um território proibido. As marcas estranhas nas árvores se tornaram mais frequentes, e os sons da mata, sempre vivos, agora pareciam sufocados, como se algo maior nos observasse em silêncio. Foi já no meio da tarde que encontramos o acampamento do missionário. O lugar estava devastado. O barco dele estava encalhado na margem, com o casco rachado e a proa voltada para a floresta. Nas margens, havia sinais claros de que ele estivera ali. Utensílios jogados, uma barraca semi-destruída e roupas rasgadas penduradas em galhos baixos. Tudo parecia abandonado às pressas. Explorando o local, encontramos um pequeno diário entre os destroços. As primeiras páginas eram normais, descrevendo a viagem e seu entusiasmo em encontrar tribos isoladas. Mas conforme as anotações avançavam, os textos se tornavam desconexos. Havia rabiscos de símbolos, frases curtas como "eles estão aqui e não é seguro à noite", além de referências a um caminho marcado pelas árvores. A última página estava rasgada e coberta de riscos profundos, como se ele tivesse perdido o controle enquanto escrevia. Os símbolos nas árvores próximas eram similares aos do diário, mas mais intrincados. Pareciam mapas ou avisos, embora nenhum de nós conseguisse decifrá-los. Apesar do medo crescente, o grupo decidiu continuar. Ninguém queria dizer em voz alta, mas a ausência do missionário e as pistas deixadas sugeriam que ele fora longe demais, e que o que quer que tivesse encontrado, talvez ainda estivesse nos observando. Ao deixar o acampamento, tive a sensação de que estávamos sendo seguidos. Seguimos as marcas descritas no diário do missionário, um caminho que se tornava cada vez mais estranho. As árvores pareciam se fechar ao nosso redor, criando um túnel de sombras onde a luz do sol raramente alcançava. O silêncio era mais perturbador do que qualquer som. Até os pássaros, antes tão presentes, desapareceram. As marcas nas árvores tornaram-se mais detalhadas, como gravuras feitas por mãos habilidosas, mas nenhuma delas correspondia a algo conhecido por mim ou pelos outros ribeirinhos. Depois de horas navegando e caminhando, chegamos a uma clareira no meio da mata. No centro, um altar rudimentar se erguia. Era feito de madeira e pedras cobertas de musgo, com ossos pendurados em fios trançados. Alguns objetos tribais estavam espalhados ao redor. Máscaras grotescas, pequenas esculturas e figuras que pareciam representar espíritos ou deuses. Mesmo o guia mais velho do grupo disse que nunca tinha visto algo assim. Ao nos aproximarmos, o ar ficou pesado, como se a própria floresta nos pressionasse. Meus passos se tornaram mais lentos e uma sensação de estar sendo observado cresceu em mim. Um dos estrangeiros, o mesmo que desaparecera antes, começou a murmurar frases desconexas. De repente,
Ele caiu de joelhos, gritando que ouvia vozes. "Voltem! Eles não querem a gente aqui!" repetia, agarrando a cabeça com força. Tentei acalmá-lo, mas a sensação de ameaça era quase palpável. Parecia que algo invisível se movia entre as árvores, aproximando-se em silêncio. Era como se a própria floresta estivesse viva, respirando, assistindo. Naquele momento entendi que havíamos cruzado um limite que nunca deveríamos ter ultrapassado. Pouco depois de sairmos da clareira, seguimos por uma trilha marcada por símbolos cada vez mais complexos. O guia que estava conosco hesitou, mas avançamos, impulsionados por uma mistura de curiosidade e desespero. A mata parecia se fechar ao nosso redor, abafando até os sons mais leves. Foi então que avistamos uma abertura na encosta de uma colina, uma caverna. A entrada estava cercada por marcas tribais semelhantes às que víramos antes, mas estas eram mais detalhadas, como se tivessem sido gravadas com reverência. Dentro, a escuridão era quase total, exceto por uma luz fraca que vinha do fundo. Lá, encontramos o missionário. John Davis estava vivo, mas apenas fisicamente. Ele estava magro, com olhos fundos e uma expressão que alternava entre o terror e o êxtase. Falava frases desconexas em um idioma que nenhum de nós reconheceu. Quando tentamos nos aproximar, ele recuou, apontando freneticamente para as paredes. As pedras estavam cobertas de desenhos. Representavam uma entidade gigantesca, com formas que pareciam mudar, dependendo de como a luz da nossa lanterna incidia. Ao redor da figura central, pequenas silhuetas humanas se prostravam, como em adoração. Davis murmurou algo que soou como "eles ainda estão aqui", antes de dizer em português trêmulo: "A floresta é o domínio dela. Ela me escolheu como testemunha." Antes que pudéssemos perguntar mais, ele caiu no chão, como se tivesse sido golpeado por algo invisível. Seus olhos ficaram vidrados e seu corpo imóvel. O silêncio na caverna foi interrompido por um som baixo, quase como uma respiração, vindo das profundezas da terra. Ninguém teve coragem de investigar. O medo nos consumiu. Sabíamos que a floresta guardava algo além do nosso entendimento e que ela não nos deixaria sair ilesos. Saímos da caverna em silêncio, carregando o peso do que havíamos testemunhado. Ninguém tentou explicar, discutir ou sequer olhar para trás. A floresta parecia ainda mais opressiva enquanto fazíamos o caminho de volta. O som do motor da lancha foi a única coisa que nos manteve conectados à realidade, um lembrete de que estávamos vivos, mesmo que profundamente marcados. Chegamos a Tabatinga no terceiro dia, exaustos e irreconhecíveis. Os estrangeiros não disseram uma palavra ao desembarcar e logo desapareceram da cidade. O ribeirinho que nos acompanhou jurou nunca mais pisar no Javari, dizendo que levaria o que viu para o túmulo. Quanto a mim, sabia que aquele seria meu último trabalho como guia. Voltei para minha casa, mas a sensação de estar sendo observado não me deixou. À noite, os sussurros da floresta pareciam ecoar na minha mente, e as figuras sombrias que vislumbrei entre as árvores não me abandonaram. Não falei com ninguém sobre o que encontramos, mas o nome de John Davis ainda era mencionado, como uma sombra sobre a cidade. Hoje, quando olho para o rio, vejo mais do que correntezas e peixes. Vejo segredos antigos que nunca deveriam ser perturbados. O Javari não é só uma floresta, é um mundo próprio, que guarda seus mistérios com unhas e dentes. E agora sei que não quero entender nada além disso.
O som grave do motor do barco ecoava pelo rio, misturando-se ao sopro abafado da selva ao nosso redor. As árvores formavam um arco acima da água, e a luz do sol mal conseguia penetrar aquele véu de folhas. O Vale do Javari era como um mundo à parte, isolado e intocado, com um silêncio que parecia carregar um aviso. A primeira sensação que tive ao desembarcar foi a de estar sendo observada. Não era incomum em lugares como aquele, onde a floresta parecia viva. Minhas botas afundavam no solo úmido enquanto seguimos para o local onde montaríamos o acampamento. A equipe estava animada, concentrada no planejamento. Eu, por outro lado, não conseguia ignorar a vastidão ao redor. Tudo parecia maior e mais denso do que nas fotos que havíamos estudado. O acampamento foi erguido em poucas horas, um pequeno círculo de ordem no caos verde. Enquanto eu ajustava a câmera para os primeiros registros, um som distante fez meu coração acelerar. Algo como um sussurro, baixo e constante. Talvez fosse o vento ou algum animal escondido, mas havia algo inquietante em sua cadência. Chegamos à aldeia ao entardecer, carregados de equipamentos e expectativas. Fomos recebidos com curiosidade e alguma desconfiança, mas não demorou para que a hospitalidade prevalecesse. Um dos anciões, uma figura magra com olhos profundos, falou sobre os limites da floresta. Havia áreas que deviam permanecer intocadas, lugares que a própria natureza protegeria de intrusos. Eu ouvi, mas minha mente estava fixa na menção de uma floresta que respirava. Uma curiosidade insaciável cresceu dentro de mim. Naquela noite, enquanto o resto da equipe dormia, me sentei do lado de fora da barraca, observando a escuridão que parecia se mover. A floresta nunca está realmente quieta, mas naquele momento, tudo pareceu prender o fôlego junto comigo. O dia começou com a luz pálida do sol filtrando-se pelas copas densas das árvores. Seguimos para o interior da floresta, guiados por trilhas que pareciam apagadas pelo tempo. O ar tinha uma umidade pesada, impregnada do cheiro de terra e folhas em decomposição. A câmera pendurada em meu pescoço era uma extensão de mim mesma, sempre pronta para capturar os segredos escondidos daquele lugar. Tínhamos percorrido apenas algumas centenas de metros quando encontramos as primeiras formações rochosas. Elas surgiam entre as raízes como relíquias de um tempo esquecido. Cada pedra estava coberta por um musgo espesso, mas o que mais chamou minha atenção foram os padrões gravados nas superfícies. Linhas e curvas que pareciam deliberadas, quase humanas, mas desgastadas pela passagem dos séculos. Enquanto eu ajustava o foco, uma das câmeras montadas em um tripé disparou sozinha. O som do obturador quebrou o silêncio e eu me aproximei para verificar o que havia registrado. A imagem congelada me fez estremecer. Uma figura humanoide espreitando nas sombras, indistinta, mas inegavelmente presente. Um dos guias locais, que até então estava calado, parou de repente. Ele murmurou algo sobre olhos invisíveis e se recusou a continuar. O resto da equipe tentou acalmá-lo, mas ele estava decidido a voltar. Naquela noite, de volta ao acampamento, o silêncio foi diferente. Não era o som habitual da floresta, mas algo antinatural, denso. Foi então que ouvi o suspiro. Um som grave e prolongado, como se a própria terra tivesse exalado. Naquele momento, entendi que o vale guardava segredos que talvez não devêssemos desvendar. A escuridão da floresta parecia mais densa naquela noite,
como um manto que abafava até os sons mais sutis. Estávamos todos em nossas barracas, tentando descansar, mas o sono era inquieto. Eu acordava com frequência, ouvindo ruídos indistintos que pareciam vindos de muito perto. Galhos quebrando, passos abafados e algo mais profundo, como uma respiração. Pouco depois da meia-noite, fui arrancada de um estado de vigília por um som agudo e repentino, seguido de silêncio. Saí da barraca e meu colega Carlos fez o mesmo. Os outros pareciam não ter escutado. O brilho das lanternas dançava nas folhas enquanto caminhávamos para a borda do acampamento. Foi então que vimos. 2 pontos luminosos nos observavam da escuridão, fixos e imóveis, como olhos refletindo a luz. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas instintivamente levantei a câmera. O obturador disparou várias vezes, mas as imagens, quando verificadas, mostravam apenas borrões indistintos, como se a escuridão estivesse se movendo contra nós. Voltamos para a barraca, o coração acelerado. Foi quando percebemos que um dos membros da equipe, André, não estava lá. Chamamos por ele, mas a floresta respondeu com silêncio. O guia local, acuado e tremendo, apenas murmurou: "Os espíritos da floresta não devolvem o que levam." A noite seguiu tensa. Cada sombra parecia se mover. Cada som parecia carregado de um significado que não compreendíamos. Foi a primeira vez que senti que não éramos apenas intrusos naquele lugar, mas presas. O amanhecer trouxe pouca paz. O desaparecimento de André havia deixado um vazio palpável, e o silêncio entre a equipe era quase tão sufocante quanto a floresta ao nosso redor. Em busca de respostas, caminhei até a aldeia onde os anciões nos haviam recebido. Lá, procurei pelo xamã, um homem idoso com um rosto marcado pelo tempo e olhos que pareciam enxergar além do visível. Ele me ouviu pacientemente enquanto eu relatava o que havia acontecido. Os olhos brilhantes, os sons inquietantes, o desaparecimento. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento, como se ponderasse sobre o que deveria ou não compartilhar. Por fim, ele falou sobre os vigilantes. Segundo ele, eram espíritos antigos que protegiam a floresta de intrusos, mantendo seus segredos escondidos na escuridão. Eles não toleravam aqueles que perturbassem o equilíbrio. "A floresta respira porque é viva", ele disse, "e o que vocês chamam de sombras, nós chamamos de olhos." Mais tarde, ao revisar as fotos que tirei na noite anterior, percebi algo estranho. Algumas imagens mostraram formas geométricas delicadas, quase como gravuras rupestres, mas não havia rochas ou superfícies visíveis onde elas pudessem estar. Era como se as formas estivessem esculpidas diretamente na sombra. Embora o medo fosse quase insuportável, havia algo que me empurrava para a frente. Uma atração inexplicável, como se a própria floresta me chamasse. Algo dentro de mim queria entender. E assim decidi continuar, mesmo sabendo que talvez eu não voltasse com todas as respostas. Ou sequer voltasse. A floresta parecia mais densa a cada passo. Seguíamos as pistas deixadas pelas fotos, formas geométricas que pareciam guiar-nos para algum lugar. O ar ficava mais pesado conforme avançávamos, como se o próprio ambiente resistisse à nossa presença. Após horas de caminhada, encontramos uma clareira. No centro, havia um altar de pedra desgastado pelo tempo, mas ainda imponente. Marcas de fogo recente cobriam o solo ao redor, e símbolos esculpidos na pedra
pareciam brilhar fracamente à luz do dia, como se pulsassem com uma energia própria. Eu me aproximei com cuidado, atraída por algo que não conseguia explicar. Sem pensar, toquei a superfície fria da pedra central. A sensação foi instantânea. Um choque percorreu meu braço e, por um breve momento, minha visão se desfez. No lugar da clareira, vi figuras humanoides, altos e indistintos, feitos de pura sombra. Eles se moviam como se tivessem forma e propósito, mas sem substância. Ouvi sussurros, palavras que não reconhecia, mas que pareciam antigas e fundamentais. Quando recobrei os sentidos, os guias locais estavam em pânico. Murmurando sobre maldições, eles largaram seus pertences e correram de volta para a trilha. Restamos apenas eu e 2 colegas, perdidos entre o medo e o fascínio. Enquanto decidíamos o que fazer, a floresta parecia mudar. As árvores pareciam se fechar atrás de nós, como se não houvesse mais caminho de volta. Não era uma escolha. O vale nos empurrava para frente. A entrada da caverna parecia um portal, engolindo a luz do dia. As paredes eram cobertas pelos mesmos símbolos que vimos nas pedras, mas aqui estavam mais nítidos, quase recentes, como se fossem atualizados constantemente. O ar era denso e cada respiração parecia um esforço. Enquanto avançávamos, as lanternas iluminavam esculturas nas paredes. Estranhas figuras humanoides estavam entalhadas na rocha, mas havia algo errado. Sob a luz, elas pareciam mudar, suas formas se alongando ou se retorcendo como se a própria pedra estivesse viva. Foi quando as sombras começaram a se mover. Não era apenas a ausência de luz. As formas humanoides que eu havia visto em minha visão começaram a surgir, deslizantes e fluídas, mas carregadas de propósito. Elas não tinham rostos, mas sua presença era esmagadora. Eu senti as intenções delas antes mesmo de compreendê-las. Sem palavras, elas comunicavam que a floresta era viva, consciente, e que nossa presença havia profanado algo antigo e sagrado. Um dos meus colegas, tomado pelo pânico, correu em direção à saída, mas a escuridão o engoliu em um instante. Correu em direção sagrado. Um dos meus colegas, tomado pelo pânico, correu em direção à saída, mas a escuridão o engoliu em um instante, como se a própria floresta o tivesse reclamado. Eu não corri. Algo dentro de mim sabia que fugir era inútil. Em vez disso, permaneci, encarando os vigilantes. Havia algo que precisavam me mostrar, algo que só eu parecia capaz de completar. Cada fibra do meu ser dizia que, naquele momento, eu era parte do vale, quer quisesse ou não. Quando abri os olhos, estava deitada na clareira, cercada pelo silêncio absoluto. A luz do dia filtrava-se pela copa das árvores, mas parecia fria, sem calor. A caverna não estava mais à vista e não havia sinal da equipe. Apenas minha câmera estava ao meu lado, intacta. O caminho de volta foi uma mistura de memória e instinto, guiado por uma força que eu não compreendia. Dias depois, quando finalmente cheguei a Manaus, senti como se estivesse carregando um peso invisível, algo que a floresta havia colocado dentro de mim. Revelei as fotos com mãos trêmulas. Cada imagem parecia um golpe. Figuras humanoides emergindo da penumbra ao redor do acampamento, a luz pulsante da caverna que parecia viva e, finalmente, a mais perturbadora. Eu mesma, de pé entre as sombras, meus olhos vazios refletindo algo que não era meu. As imagens não ofereciam respostas, apenas mais perguntas. Mostrei-as a poucas pessoas, mas ninguém acreditou. Reflexos, diziam. Jogo de luzes.
Nunca mais voltei ao Vale do Javari, mas toda vez que fecho os olhos, ouço aquele som inconfundível, o suspiro profundo e lento da floresta. E cada vez que respiro, sinto que uma parte de mim ficou lá para sempre. Eu me chamo Antônio Barreto, mas por estas bandas, todos me conhecem apenas como Tonho. Desde que me entendo por gente, vivo da pesca. O rio me sustenta, mas também me ensina a temer. Sempre soube que ele guarda segredos. Aprendi a não fazer perguntas demais e a não me demorar onde a correnteza parece contrariada. Foi numa manhã cinzenta que Dona Elisa, esposa do meu amigo Zeca, veio até mim com os olhos carregados de preocupação. Zeca não tinha voltado da última pescaria no Vale do Javari. Fazia dias. Naquelas águas, um homem não desaparece sem deixar um rastro, seja ele de desespero ou de despedida. Relutei em aceitar o pedido dela. O vale era conhecido não apenas pelas histórias de assombrações, mas pela forma como parecia engolir quem ousava se aventurar demais. No entanto, Zeca era meu amigo de longa data, e quando vi o olhar de Dona Elisa, sabia que não havia escolha. Com o barco preparado, deixei o cais ao amanhecer. O céu estava carregado, e o silêncio da floresta me deixou inquieto. Não havia o canto usual dos pássaros, nem o barulho de macacos. O rio estava calmo demais, quase como se esperasse. Eu me perguntava o que encontrar. No fundo, sabia que a jornada seria mais perigosa do que qualquer um poderia imaginar. À medida que o barco cortava a água do rio, uma sensação estranha foi tomando conta de mim. O silêncio era denso, opressor, como se o próprio ar estivesse pesado, esperando por algo que eu não entendia. Não me bastava a falta de sons. O rio, geralmente tão vivo, estava morto. O motor do barco ronronava normalmente, mas a floresta ao redor parecia engolir cada onda que batia contra a proa. Passei a me concentrar mais no que estava à minha frente, tentando não prestar atenção naquilo que me incomodava. A água do rio estava mais escura, quase negra, como se algo antigo estivesse se erguendo do fundo. No entanto, segui adiante, como sempre fiz. Mas então, sem qualquer aviso, o motor do barco parou. Um estalo seco, e de repente, o som do mundo ao meu redor se fez completo. Mas não era um som que eu estivesse acostumado. O silêncio ficou mais espesso, mais denso. Tentei reiniciar o motor várias vezes, mas não havia resposta. Estava completamente sozinho no meio do nada, sem comunicação com ninguém, cercado por uma floresta que mais parecia estar me vigiando. O medo cresceu. O que me segurava não era apenas o medo de estar preso aqui, mas a sensação de que algo estava me observando. Foi quando comecei a ouvir. Primeiro, um risinho baixo, como o de uma criança brincando. Então, os murmúrios. Não consegui distinguir palavras, mas a sensação de que estavam vindo das árvores era inegável. Olhei em volta, mas não vi ninguém. Apenas a mata densa, que parecia se fechar ainda mais sobre mim, engolindo a luz. O rio, agora completamente silencioso, parecia esperar que eu fizesse o próximo movimento. Após tentar reiniciar o motor mais uma vez, desisti da ideia de voltar imediatamente para o barco. O único caminho era seguir em frente. Longe da margem do rio, comecei a remar lentamente até uma clareira que avistei à distância, um local onde poderia tentar entender o que estava acontecendo. O vento, que antes estava manso, agora parecia ter parado completamente,
e a umidade no ar tornava o ambiente ainda mais abafado. Quando finalmente pousei o remo na areia da clareira, minha sensação de desconforto se intensificou. Olhei em volta e ali nas bordas da clareira vi o que não queria ver: marcas, rastros de pés humanos, profundos e largos, que deixavam um rastro visível na areia úmida. Mas havia algo estranho nas marcas. Elas não seguiam uma direção, mas terminavam abruptamente no meio da trilha, como se quem as tivesse feito simplesmente tivesse sumido. Cauteloso, segui os rastros, mas a floresta ao redor parecia se fechar de uma maneira desconcertante, e o ar se tornava mais pesado a cada passo. As sombras nas árvores começaram a se mover de forma errática, rápidas demais para serem vistas claramente. Algo estava me observando. Mas quando tentava focar minha visão, a mata permanecia vazia, apenas folhas e galhos se balançando. E então, entre as folhas caídas, encontrei algo que me fez o coração bater mais forte. Um boné. O boné de Zeca. Aquele boné, com uma mancha característica na parte de trás, estava ali, próximo de um galho quebrado, como se ele tivesse sido jogado de forma apressada. O galho parecia ter sido partido recentemente, ainda com a casca rachada. Um arrepio percorreu minha espinha. Algo tinha acontecido ali, algo que eu não estava preparado para entender. A noite chegou mais rápido do que eu esperava. O céu, que até então estava sem nuvens, foi coberto por uma camada espessa de névoa. O rio, sempre inquieto nas margens, agora parecia adormecido, e a mata ao redor se tornava uma massa indistinta de sombras. Decidi ancorar o barco na beira do rio, não por conforto, mas porque o silêncio profundo que se instalava me dava um certo receio de seguir em frente. Era como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Sentei-me no banco do barco, tentando descansar, mas o cansaço não vinha. O pensamento me rondava sem parar. O que aconteceu com Zeca? O que havia de verdade nas histórias que ouvi sobre o vale? De repente, uma voz cortou o silêncio, clara e nítida. Tonho. Eu reconheci a voz imediatamente. Era Zeca. Chamada suave, mas cheia de desespero. O som parecia vir de algum ponto à minha frente, onde a névoa estava mais densa. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse questionar o que estava acontecendo. Levantei-me rapidamente, sem pensar, e segui o som da voz. A névoa estava espessa demais, dificultando minha visão, mas as palavras de Zeca se repetiam, agora mais urgentes. Tonho, venha! Caminhei apressado até o centro da névoa, mas o que encontrei me paralisou. No chão, bem à minha frente, estava um pequeno altar improvisado, feito de galhos entrelaçados e cipós. Sobre ele haviam figuras estranhas, feitas com troncos e pedaços de madeira, com formas grotescas e distorcidas, como se aquilo fosse uma espécie de oferenda. E então, as vozes começaram. Já não era mais apenas a voz de Zeca. Eram muitas, chamando, rindo, murmurando, aproximando-se, mas sempre fora de alcance, nunca se revelando. Eu olhava ao redor, mas nada se movia. Apenas a névoa e uma sensação crescente de que tudo ao meu redor estava se fechando, como uma armadilha. O amanhecer chegou sem avisar, e com ele, o peso da noite que parecia ainda rondar a minha mente. Decidi que precisava seguir em frente. Não estava ali apenas por Zeca, mas por algo mais, algo que não podia entender, mas que me puxava. A névoa tinha se dissipado, mas a floresta continuava densa, impenetrável, como se quisesse me engolir a qualquer momento.
Reuni forças e peguei o barco, remando mais adentro no vale. O rio estava calmo demais, sem movimento, sem vida. A sensação de que algo me observava nunca se foi. Foi então que avistei algo incomum. No meio de uma pequena clareira, cercada por árvores gigantescas, estavam os restos de uma construção. A arquitetura era primitiva, mas havia uma imponência que o tempo não conseguiu apagar. As pedras estavam cobertas por musgo e raízes, mas a estrutura ainda se mantinha erguida, como se fosse um segredo há muito guardado. Aproximei-me, tomando cuidado para não fazer barulho. As paredes da construção estavam cobertas por símbolos, entalhados de forma áspera, mas com uma precisão que não se via em qualquer obra humana. As figuras representavam algo que eu não compreendia: olhos grandes, mãos estendidas e figuras serpenteadas que pareciam se entrelaçar com o rio e a floresta ao redor. No topo de uma das pedras maiores, um símbolo específico chamou minha atenção. Era um guardião, um ser com formas monstruosas, mas com uma expressão de autoridade, como se controlasse o que acontecia ali, no coração do vale. De repente, a sensação de que não estava mais sozinho aumentou. Olhei para trás e o vi. A figura estava à distância, mas ainda assim clara o suficiente para que eu soubesse que não era um animal. Era uma silhueta humanoide, coberta por lama e musgo, movendo-se lentamente entre as árvores, sem fazer som. Os olhos, ou o que pareciam ser olhos, estavam fixos em mim. Fui paralisado pela visão, e quando pisquei, a figura desapareceu. Não havia mais nada. A floresta estava vazia, como se nunca tivesse estado ali, mas eu sabia que o que vi não era uma ilusão. O vale estava me testando. O guardião do vale tinha me visto, e ele não iria deixar que eu saísse sem entender o que realmente acontecia ali. Eu não sabia o que mais me espantava, o que estava vendo ou o que eu sentia. O vale parecia estar vivo, respirando, e a cada passo que eu dava, mais a sensação de que algo me aguardava tomava conta de mim. A construção antiga não parecia ser apenas um vestígio de um passado distante, mas um ponto de conexão, algo que ligava o mundo dos vivos ao que estava além. Foi dentro de uma das pequenas salas, que mais parecia uma caverna escavada nas pedras, que encontrei o caderno. O papel estava amarelado e suas páginas quase se desfaziam ao toque, mas o conteúdo estava claro, mesmo com a caligrafia trêmula. As anotações de Zeca eram desordenadas, mas a mensagem era nítida. Ele estava em busca de algo que ele chamava de sagrado, algo que não deve ser tocado. As palavras estavam cheias de apuro e temor, como se ele já soubesse o perigo que enfrentava. A cada página que eu virava, mais eu me dava conta do que ele tinha feito. Zeca havia encontrado alguma coisa na floresta. Provavelmente aquilo que eu estava prestes a descobrir. Um artefato, algo que deveria ter ficado escondido, mas que, em sua curiosidade, ele havia despertado e, como que respondendo ao toque de suas mãos, encontrei o amuleto. Era um pequeno objeto de madeira entalhada, com um brilho escuro que refletia a luz de forma quase sobrenatural. Toquei-o, sentindo um calafrio que atravessou minha espinha, e no exato momento, a floresta pareceu acordar. Um som ensurdecedor, como um rugido distante, sacudiu as árvores. Elas começaram a se mover de forma errática, como se algo estivesse saindo de dentro delas. Eu sabia. Eu havia feito o mesmo que Zeca.
Agora não havia mais como voltar atrás. Eu tinha despertado aquilo que não deveria ser tocado. O preço da verdade já estava sendo cobrado. O peso sobre meus ombros parecia insuportável. O som das árvores se movendo, o vento, os murmúrios. Tudo isso era como uma presença viva que me perseguia. Olhei para o amuleto em minhas mãos e a sensação de que ele não queria ser abandonado era quase tangível. Mas eu sabia o que precisava fazer. Sem pensar, lancei-o ao chão, afastando-me rapidamente, sentindo uma pressão crescente no peito. A floresta se tornou um turbilhão de sombras. Algo estava se aproximando, ou talvez fosse tudo um reflexo da minha própria mente perturbada. Não conseguia mais distinguir. Corri sem direção, os passos ecoando, batendo contra o silêncio que agora se estendia de maneira insuportável ao meu redor. O tempo parecia se esticar e eu estava perdido, mas ao mesmo tempo sabia que a única saída era voltar para o barco. Quando finalmente cheguei, o motor do barco, que antes estava mudo e morto, rugiu de volta à vida com um estrondo. Sem olhar para trás, liguei a chave e arranquei o barco da margem, cortando o rio com uma força desesperada. Aquele silêncio que me perseguia parecia não querer me deixar, mas ao me afastar, as sombras e sons foram diminuindo. Ao voltar para Benjamin Constant, a aldeia parecia mais distante do que nunca. Tentei contar minha história, mas ninguém acreditou. Fui tratado como um homem perturbado e, com o tempo, o medo tomou o lugar das palavras. O vale, com suas sombras e segredos, ficaria para sempre ali, intocável. Nunca mais voltei. Há coisas que o rio guarda, que não devem ser tiradas do silêncio. E o vale nunca se esquece de quem ousa conhecê-lo.